Gente, boa noite. Boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao Surdez em Foco. Hoje a gente está com o cine debate do filme Hear Me, né, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, na UFSB. Eu sou a professora Daniane Pereira. Eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, de cabelos longos e pretos, rosto redondo, olhos castanhos escuros, e estou com óculos com uma armação escura. Estou usando uma blusa xadrez nas cores preta e branca, um batom cor-de-rosa claro, 3 brincos pequenos em cada orelha e um colar colorido. Atrás de mim eu tenho um armário de madeira com diversos livros. Eu sou a professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus Socígenes Costa, aqui em Porto Seguro. Eu sou mestra em letras, graduada em letras português, em letras libras, pedagogia e normal superior. Sou especialista em Libras, em supervisão escolar, em educação à distância e em atendimento educacional especializado. E estou chefe da subseção de atendimento educacional especializado da UFSB. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos no Cinema Comentado Surdez em Foco, um evento que possibilitará o uso e a difusão da língua de sinais brasileira, a Libras, conforme o decreto 5626 de 2005. A gente pretende, com esse cinema comentado e todos os que virão, promover debates sobre temas relacionados à língua, educação, história, cultura e identidade das pessoas surdas por meio da exibição de material cinematográfico. A cada encontro que a gente fizer, a gente vai ter um especialista convidado que fará a mediação de debates com o público. Ao todo, a gente terá 40 horas de atividades com a exibição de 10 filmes. Hoje a gente está no nosso segundo encontro. Eu agradeço desde já a presença da professora Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes, e da professora Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado, e a disponibilidade das duas em estarem aqui com a gente hoje para discutir esse filme. Eu agradeço desde já a presença das tradutoras intérpretes de Libras língua portuguesa, a Leni Aparecida Rabelo da Silva Mendes, da Unimontes, que já está aqui conosco, Bianca Lorena Rodrigues Costa, da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, que chegará daqui a alguns instantes. Ela chega por volta de umas 19h30. Obrigada. Dani, Oi. Dani, só um momentinho, por favor. É porque a Claudineia pediu para Leni clarear o local dela. Só um momentinho. Obrigada. Eu não estou vendo o Ney ainda. Daqui a pouco eu mexo no meu layout aqui. Pronto. Obrigada, Leni. Esse evento está sendo gravado, tá? E a cópia do vídeo ficará disponível no canal do YouTube, o Observatório Inclusivo da UFSB. Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para receber um alerta sempre que a gente tiver algum conteúdo novo, tá? Que a gente vai publicar. E também deixe seu like. Nós agora estamos virando youtubers também. Durante o nosso encontro, a gente pede que vocês, e para melhor visualização de toda a equipe que a gente tem para acompanhar o chat, que vocês coloquem, por gentileza, a hashtag Cinema Comentado, tá? Antes das discussões, de comentário, de alguma pergunta que vocês fizerem sobre o filme de hoje, tá? E até o final do encontro, a gente irá disponibilizar um link para registro da frequência. Para dar início, eu convido as professoras Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis. Para a Leide, novamente, eu quero deixar os sentimentos de toda a equipe, e ela sabe que a equipe é grande, e é uma equipe muito unida, muito, muito boa, e em nome de todos da equipe, eu quero deixar aqui novamente meus sentimentos para você, para toda a sua família. A gente havia comentado há pouco, e para quem chegou agora, a professora Leide perdeu o sogro dela ontem. Obrigada por estar aqui presente. E a professora Leidiane, ela é mestranda em Educação na Unimontes, ela é especialista em tradução e interpretação em Libras pela Unimontes também.
Ela é especialista em produção e uso das tecnologias para a educação pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. É especialista em docência em educação à distância pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. É licenciada em Letras Libras pelo IFNMG também, e bacharela em Letras Libras pela Eficaz, e licenciada em Letras pela Unopar. A professora Raimires Costa Rocha, ela é da Secretaria Municipal de Educação de Brumado, é especialista em tradução, interpretação e docência em Libras pela UniBF, é especialista em atendimento educacional especializado pela FAVENI, especialista em educação especial e inclusiva e a neuropsicopedagogia institucional e clínica pela FAVENI, e licenciada em Letras e Língua Espanhola e suas licenciaturas pela UNEB. Ela é tradutora e intérprete de Libras e Língua Portuguesa pela Secretaria Municipal de Brumado, aqui na Bahia. É um grande prazer ter vocês aqui nesta noite, debatendo sobre educação, história, cultura e identidade surda. Fiquem à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Para não dar esse problema, você pode desativar o áudio em um dos equipamentos que você entrou, tá? É só desativar o volume. Não é o áudio, é o volume. Estão me ouvindo? Sem interferência? Ótimo, então resolvemos. Obrigada, Jackson. Pessoal, boa noite. Eu peço desculpas aí pelo áudio e pelo barulho, perdão. Dani, muito obrigada pelas palavras, obrigada a todos aí. Agradeço imensamente aí pelo apoio que você tem me dado de sempre, especialmente nesse momento, agradeço. Obrigada, Raimires, também, por estar aqui hoje. Muito obrigada mesmo a todos. Agradeço também a todos os presentes, Leni, que está atuando hoje de forma maravilhosa para a questão da comunicação. Agradeço a todos. Então, hoje é o nosso segundo encontro do projeto de cinema comentado. Sabemos que teremos um encontro a cada mês teremos um filme diferente para nós fazermos os nossos debates. E o filme para esse mês é o Hear Me, filme excelente, maravilhoso, né? Perfeito filme. Assim, é um filme que você pensa assim, o filme talvez possa ser um pouco cansativo, mas o filme ele te prende a todo momento, você fica curiosa, querendo saber o que vai acontecer. Aí você fica assim, será que aquela moça, ela é ouvinte? Será que ela é surda? E no final tem uma surpresa. E é um filme super bacana, muito lindo, perfeito esse filme. E aí, ele vem trazendo questões que nós já estamos discutindo, né? É uma discussão que nós já começamos no mês passado. Temos esse mês, todos os meses desse ano nós teremos essas discussões, né, acerca de língua e todas as suas especificidades da língua. E aí, para o filme Hear Me, né, que nós assistimos, tem uma discussão, né, acerca da língua que é usada ali no filme. Não sei se vocês perceberam, vocês conseguiram identificar a língua, conseguiram perceber alguma coisa no momento da sinalização, né, no momento que a Yang Yang ela está sinalizando junto com a irmã dela. E aí vocês percebem que algumas coisas assim que acaba que parecendo, né? Você fala assim, peguei pelo contexto isso aqui, e é bem bacana. Eu quero ouvir de vocês aí sobre o filme, o que vocês acharam no momento da sinalização, o que vocês perceberam daquelas duas personagens ali, quais assim os momentos chaves ali daquela sinalização, o que vocês perceberam, algum sinal que parece com Libras, que tem alguma semelhança, que tem vários sinaizinhos ali que parece, né? Então, e aí, me conte aí, como é que foi a experiência de vocês? Ô, Leide, foi bacana você já perguntar por isso. A Dilza, antes mesmo da gente começar oficialmente,
o evento de hoje, Dilza já estava comentando justamente sobre isso. Ela conseguiu fazer um paralelo, ela conseguiu fazer uma comparação entre as línguas, e ela pegou até alguns sinais, eu achei muito bacana, que ela pegou alguns sinais já para comparação. Eu não sei se Dilza está podendo abrir o áudio aí para falar com a gente. Se puder, Dilza, por favor. Dani, eu ia pedir para você falar por mim, porque eu vou precisar. Eu vou ficar online, mas eu vou ali rapidinho. Tá bom, Dilza, eu falo sim. Tá. Ela tinha colocado, eu não sei se eu vou lembrar todos os sinais que ela falou, sabe, Leide? Mas eu lembro que alguns sinais ela colocou, alguns eu tinha até anotado aqui também, porque eu lembro que eu falei com ela, lá tem o sinal de delícia, que é igual o sinal de tentar para nós. Né? Igual de tentar. Para eles usam desculpa como sinal que a gente usa de obrigada aqui. Isso. Né? Muito bacana. Mas esses são meus, não são de Dilza, eu não estou lembrando qual foi o de Dilza. O sinal de obrigada deles, assim, o de obrigada. Ah, não foi o de obrigada, não. O de desculpas fazia assim. Ah, tá certo. Eu coloquei esse abaixo. Verdade. Isso. Nós não vamos dizer esse, né, Leide? Isso, nós não vamos fazer esse aqui não, gente. Não dá, porque esse aqui já é outro contexto pra gente. Tá, esse aqui é um palavrão que a gente vai usar em Libras, né? E que eles utilizam lá como obrigado. Verdade, eu havia trocado aqui. Mas eu vou deixar para mais alguém que queira comentar aí, mais pessoas que assistiram o filme, que outras comparações vocês conseguiram fazer? Qual paralelo, gente, que vocês fizeram? Pode abrir o microfone, pode colocar no chat aí, nós vamos esperar vocês. Lembrando que não é a gente falar o filme, é uma discussão do filme, né, Dani? Exato, nós não vamos fazer resenha. Resenha. Para que todos assistissem o filme. Isso. Que mais? Milene Oliveira, ela colocou lá o sinal de oi e de desculpa. Aí, Milene. Gente, cadê vocês? Pode abrir o áudio, gente. Vou levantando a mãozinha primeiro, que a gente, se tiver mais de uma pessoa, a gente consegue saber uma sequência aqui, mas pode levantar a mãozinha para abrir o áudio e falar. Eu havia anotado aqui, Leite. Alguém levantou. Bianca, pode falar, Bia. Bianca chegou. Obrigada, Bianca. A gente já tinha falado de você, tá? Oi, gente. É só uma reflexão sobre esse sinal. É que eu sou assim, eu gosto de refletir sobre as coisas. Reflita com a gente no momento. Reflita aí, momento é agora. É o seguinte, esse sinal eu compreendo como um valeu, um obrigado mais despojado, né? Então, o que eu percebo? Trazendo para o nosso contexto, ele poderia sim ser utilizado, dependendo do contexto que fosse utilizado e da expressão que fosse utilizada. Então, assim, a gente tem que lembrar que tudo na língua é um contexto e é expressão, porque a língua é visual espacial. Então, assim, ao meu ver, poderia ser utilizado, sim, como um obrigado mais despojado, né, dependendo do contexto, tanto que eu já vi sendo utilizado. Não, Bia. Né? É bacana, é só refletir que eu achei bacana. Não, Bia, você não entendeu. É porque a gente está fazendo um paralelo entre o filme Hear Me. Deixa eu explicar para o pessoal. É porque Bianca, eu comentei sobre ela mais cedo um pouquinho, falei que ela seria a segunda intérprete que estaria aqui com a gente. Agradeço de novo, Bia. Ana, que seria a segunda intérprete com a gente, mas ela teve um imprevisto e não pôde vir. Então, é por isso que Bia não está ainda assim meio por dentro. Mas é um cinema comentado, Bia, e é um projeto que a gente tem do cinema comentado, e cada sessão é um cinema diferente, é um filme diferente. Hoje a gente está discutindo sobre o filme Hear Me. Conhece? Um tailandês de 2009? Não, nunca assisti ele. Mas é lindo. A gente vai disponibilizar ele para você. Manda que eu quero assistir. E aí, como são sinais tailandeses, a gente puxa para o pessoal a discussão se era a mesma língua, não era, e o que Leide fez foi perguntar para o pessoal se eles conseguiram perceber algum sinal no filme que era utilizado lá e que a gente utiliza o mesmo sinal aqui, mas só uma coisa diferente.
Então, enquanto a gente utiliza esse aqui mais com palavrão, que você sabe qual é, lá eles utilizam isso aqui com obrigado. Lá é obrigado, entendeu? E aí a gente estava. E tentar, outro que eu tinha colocado aqui foi o tentar. O tentar para eles é delícia. Delícia. Então, aí a gente perguntou para o pessoal quem mais viu mais algum sinal que consegue perceber essa diferença, né? Criança, por exemplo, criança é igual. Eu anotei aqui, ó, criança, por exemplo, tanto na língua tailandesa de sinais como na brasileira de sinais é igual. E o lembrar para eles é conhecer para a gente. O lembrar não tem nada a ver, né? A gente fica pensando. Então tem alguém. A gente é muito visual, né, gente? Quando a gente entra no mundo da Libras, a gente fica muito visual. Mas então, a gente fica... essa parte visual também está ligada com questão cultural, né? Sim, exatamente. Então, é onde a gente tem essa diferença. Alguns Dani, e Bianca levantou uma discussão bacana sobre a questão das expressões faciais aí, corporais, porque quando ela fala o seguinte, aqui costuma-se usar, ela já viu pessoas sinalizando dessa forma referente a um obrigado despojado, como se fosse para nós, uma gíria interna de algum pequeno grupo, né? O que não, assim, não é uma coisa convencionada, não é uma coisa assim, é mais como se fosse uma gíria. E aí vai a expressão facial, que é uma coisa assim, interessante você ver, porque, tipo assim, dependendo da sua expressão, as coisas totalmente elas mudam. Então, se eu vou usar de uma forma despojada, obrigado. Mas se eu for usar de uma forma xingamento, né? Então, já mudaria até a expressão. E no filme, essa questão da expressão, ela é totalmente presente. Para quem acompanhou o filme, é a expressão facial. Durante todo o filme, ela tem presença, né? Então, está junta com a língua também, a expressão facial. Dilza pediu a fala e tinha uma outra pessoa, mas acho que ela saiu fora, acho que ela caiu. Acho que foi a Ruane que havia pedido antes. Leni, a hora que você quiser, você me fala, viu? Uane, você pode falar primeiro? Eu vou deixar o Uane falar primeiro para a gente seguir aqui a fila, tá? Uane, boa noite, eu dei uma caidinha aqui. Eu não consegui assistir o filme todo, mas a parte que eu assisti eu achei bem bacana. O que eu pude perceber, assim, que eles falam bem rápido, né? Os sinais são bem rapidinhos e eles fazem muitas expressões com o rosto. Então, meio que a gente percebe, assim, quando tá feliz, ou quando tá triste, ou quando tá falando uma coisa mais séria, né? E o sinal, assim, que eu vi, que eu conheço poucos sinais em Libras, mas o que eu achei, assim, parecido com o nosso português foi o de obrigado mesmo, que quando ele chega e deixa a menina na porta do hospital, ela faz meio que um gesto de obrigado, abaixando com a mão na cabeça. Abaixando não, se curvando um pouco, né? Meio com a mão na cabeça. Então, eu achei que era um obrigado também. Obrigada, Uane. Dilza? Obrigada, viu, Dani? Eu trazendo de novo a mesma temática que a Bianca colocou e que a Leide colocou, eu só queria entender, tá? Porque eu não entendo muita coisa, então eu gostaria de entender. O sinal que ele faz, que para a gente, na nossa língua aqui brasileira de sinais, é um sinal, digamos assim, feio, lá ele não coloca dessa forma, já é em outro sentido. Aqui para a gente continua sendo feio, certo? Então, nesse sentido, sendo feio, não tem como... isso mesmo, não pode ser repetido. Então, não existe contexto nesse caso, na repetição nossa aqui. Certo? Como assim não existe contexto? A única questão que a gente está puxando é o seguinte: são sinais que existem, tanto lá como cá, mas o sentido desses sinais são distintos. Isso, é disso. Tem contexto, de acordo com a sua língua. Ele usado lá, ele tem contexto, ele usado cá, vai ter contexto. É porque esse sinal ele é mais usado no calor de uma briga, né? Vai tomar nu, é esse sinal aí.
né? Não utiliza muito ele, mas ele é utilizado na comunidade surda na língua de sinais, mas em situação específica como essa. Era isso, Ramires. Então, Exatamente gente, eu isso. queria só apimentar um pouquinho a discussão aqui para trazer um elemento da questão da variação, né? Não chega nem a ser uma variação, mas um contexto dado a este sinal que não chega a ser um palavrão que eu já vi muitos surdos utilizarem, que não é nesse sentido. É nesse sentido que vocês estão trazendo, mas com outro significado, como, por exemplo, um pouco mais, vamos dizer assim, mais leve, né? Muitos surdos, eles utilizam, tipo, vai se ferrar, entendeu? No contexto de vai se ferrar. Não só utilizando no contexto do que vai, né? Enfim, do que Ramires disse aí. Mas também utilizado no contexto de vai se ferrar, entendeu? Ó, vai se ferrar. Tá? Só para tirar um pouquinho da curiosidade de vocês na questão do Então, nesse palavrão. caso, é sempre pejorativo. Sempre que vier esse sinal, no nosso caso, é pejorativo. Mais ligado. Nem sempre. É o caso que Bianca explicou. Nós vamos lembrar na questão de análise de discurso, gente. Aí nós já estamos indo para outra questão. Aí você vai olhar a análise de discurso, que você utiliza aquele sinal como se você utilizasse uma palavra dentro de uma frase, e aí você vai olhar agora o sentido daquilo. Sabe? Aí a gente já está indo muito profundo na questão linguística. Não está errado, né? Não está errado, porque a gente vai olhar, sim, o sentido, a gente vai olhar, como diz Leide, o contexto, mas quando a gente colocou essa questão, é só em debater mesmo, e não é variação, né? É uma questão de línguas diferentes mesmo, e aí a gente só quis chamar a atenção para o seguinte, porque dentro das línguas, né, especificamente aqui no caso, a língua de sinais tailandesa e a língua de sinais brasileira, nós vamos ter sinais idênticos, mas com significados diferentes de acordo com cada uma dessas duas línguas. É esse o ponto. Tá? A questão de cada sinal sendo usado em sua língua, ele vai ter, sim, um sentido diferente de acordo com o contexto, de acordo, né, dependendo do sentido, e isso vai influenciar, no caso de língua de sinais, com questões de expressão e tudo mais, tá? Sempre. Qualquer palavra que você for utilizar, dependendo do contexto que você utilizar, o sentido vai ser alterado, tá? Mas aí a gente já vai para análise de discurso. Fala, Leni. Leni levantou a mão, Dani. Pode falar, Leni. Lembrando que não é só a língua de sinais tailandesa. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Qualquer outro país, né? Qualquer língua que estiver em outro país tem os sinais próprios daquele país e também vai coincidir que tem sinais iguais ao do Brasil também. Não é só lá, igual a língua de sinais americana mesmo, tem sinais diferentes e tem alguns sinais que são idênticos, que são iguais à língua de sinal brasileira. Gente, lembrando isso aí do primeiro encontro, que questão das línguas de sinais, que elas não são universais, né? Então, essas línguas, elas não são universais. Podem haver sinais que se assemelham, que têm uma semelhança, mas não são universais. Por exemplo, é o sinal de casa, né, Leite? Que é igual o que a gente usa aqui, mas não significa que seja a mesma língua. É um sinal que é o mesmo. Isso mesmo. E aí, gente, vamos entrar na questão da língua, agora também vamos fazer a questão, uma outra coisa que o filme ele traz bastante sobre a irmã da Yang Yang, ela pratica um esporte, você sabe qual é, eu não vou falar qual é, que vocês assistiram o filme. E aí, ela está treinando para uma Olimpíada, que ela queria participar ali com outros surdos, né? E aí, tem uma questão abordada sobre as barreiras para o surdo. Vocês viram isso aí lá, bem presente no filme, né? Então, as pessoas falam assim, o surdo ele não pode isso, o surdo não pode fazer aquilo. Eu quero que vocês tragam para mim essa discussão sobre as barreiras impostas para o surdo. O que vem falando ali dentro do filme, vou fazer um paralelo com essas barreiras do filme, com as barreiras ali no filme, ali, vem falando isso, também vem a questão também, vamos fazer dois paralelos aqui.
a questão, na hora que a questão do preconceito, quando as pessoas, o rapaz está ali no restaurante, almoçando, e as pessoas que estão atrás dele estão conversando, assim, outro termo também que nós vamos acrescentar, a questão do, que ele foi usado, o termo mudo, ele namora com aquela muda. E aí ele fala assim, mas aí os pais dele também levantou a questão antes, que ela não ouvia, então, tipo assim, como seria uma boa pessoa para ele. Então, ali começou a ter um preconceito, falando o seguinte, que se a pessoa ela não ouve, como é que ela poderia se casar, como é que ela poderia ter filhos, como é que ela poderia ser alguém ali dentro daquela sociedade, como é que ela poderia desenvolver, como é que ela poderia trabalhar, sendo que ela não ouvia uma das barreiras que ele tinha. Também a questão da irmã dela também, que a irmã dela é surda. E aí, sobre essa questão, né, das barreiras impostas, que as pessoas, elas colocam barreiras para os surdos, né? Falar, você não pode fazer isso, porque você é surdo. Qual a limitação do surdo? Qual que é a única coisa que ele não pode no momento? Então, vamos puxar essas barreiras para o ouvintismo, né? As barreiras ligadas às pessoas surdas, geralmente a gente consegue fazer um link aí com o ouvintismo. Então, vamos pegar o que Leide pediu aí, gente. Vamos ver quem começa aí se pronunciando. Tentem pegar, nos mostrar, dar um exemplo no filme de momentos que vocês perceberam que ocorreu o ouvintismo. E aí, depois que a gente fazer esse paralelo, a gente vai para a questão dos termos ali que Leide colocou, mudo, surdo. Vamos primeiro para a questão do ouvintismo. Aonde vocês conseguem perceber o ouvintismo no filme? Pode falar, Milene. Quando ele começou a conversar com ela através da linguagem de sinais, porque ele via que ela estava falando com a irmã através da linguagem de sinais, ele pensou, né, que ela também era uma mulher surda. Nossa. E quando ela estava atravessando a rua, ele falou, cuidado. Aí depois ele pensou, ela não ouve. Então eu acho que esse foi um momento de ouvintismo que eu achei bem interessante no filme. Nossa, né? A hora que ele, né, de se pensar, só porque ela é surda, então. Mas naquele momento, a questão dele foi querer se comunicar com ela, né? Aquele momento não foi nem preocupação, por exemplo, em ela atravessar a rua. Seria uma prática ali de ouvintismo se ele tivesse pensando, ela não pode atravessar a rua sozinha por ela ser surda. Então, mas esse momento que você citou é ótimo, Milene, porque a gente percebe ali uma prática de capacitismo, né? A gente coloca como capacitismo em relação a um todo, quando a gente fala de pessoas com deficiência, vamos um pouquinho para a educação inclusiva, que o termo vai estar junto, né? A questão de atitudes que a gente tem e que, se a gente parar para pensar, a gente mesmo já chega à conclusão de que elas são atitudes retrógradas, que não tem, hoje em dia não tem nada a ver, na verdade nunca teve, mas culturalmente a gente também já praticou muito, devido à questão de repetição mesmo, de ver alguém fazendo e fazer também, de ver alguém falando e falando também, e aí ele age dessa forma. E olha que ele já tem ali, por mais que ele não seja um especialista, mas ele já tem ali um conhecimento acerca de pessoas surdas. E até ele, sinalizando, ele ainda age dessa forma, né? Na hora de tentar conversar com ela ali no rápido, ali, ele solta um grito e depois ele percebe, para que eu gritei? Não adiantou nada, né? Obrigada, Milene, pela sua participação, valeu. Mais alguém? Tem muitos momentos no filme que vai representar o ouvintismo. Quem mais quer falar? Isso, Joilson colocou ali no chat, preconceito. Exato. Ouvintismo, para a gente retomar o que a gente já vinha conversando em outros encontros, em aula e tudo mais. Ouvintismo é uma forma de preconceito para com o surdo. O ouvintismo é aquela forma de preconceito quando uma pessoa ouvinte, uma pessoa não surda, como a gente está utilizando falar agora, uma pessoa não surda cobra de uma pessoa surda que ela se porte como uma pessoa que ouve. É esse que é o ouvintismo. Se a gente falar em outras práticas de preconceito para com o surdo, mas que não tenha relação a essa cobrança de se parecer com uma pessoa que ouve, já deixa de ser ouvintismo. Aí entra como questão de capacitismo mesmo, tá? O ouvintismo, especificamente, é essa cobrança, esse preconceito em uma pessoa surda ter que se portar, ter que se agir como uma pessoa que ouve, como um não surdo.
Obrigada, Joilson. Aí Simone colocou aí acima, falando o seguinte, que ela é bonita, mas no ovo de que serve a beleza se é mudo. Uma das falas, né? Um conceito escancarado, marcado ali também, né? Que a gente percebe, né? Então, assim, o tempo todo, eles acabam que julgando, né? Ah, ela é muda, ela não é isso, ela é muda, ela é aquilo. Então, o preconceito ele faz, e aí os dois personagens, que é a Yang Yang e não me recordando o namorado dela, mas ele tenta... Ele é o nome difícil. Yang Kuo. Ele tenta mostrar até mesmo para os pais dele. Não, ela só não ouve. A única coisa que ela não pode é ouvir, mas o resto tudo ela pode fazer. E ali, ela, não só para o pai dela, mas também para aquelas pessoas lá no restaurante. Vocês lembram que eles estiveram no restaurante? E aí eles falaram assim: ela estava lá com aquela muda, ela estava lá com a muda, e hoje não está aí, né? Falando, ele falou assim: não, a única coisa que ela não pode é ouvir, ela pode fazer as outras coisas. E não é mudo, é surdo. Ela só é surda. E nós dois nos comunicamos pela linguagem de sinais. Ele fala isso, então, assim, ele fazendo uma defesa ali dela, ali, mostrando assim, não é porque ela não ouve que ela não pode fazer isso. Não é porque ela tem essa limitação da audição que ela não pode. Ela pode fazer tudo. Ela, inclusive, ela trabalha, ela faz tudo, né? E a preocupação grande dos pais, né? Ele não podia se envolver com ela porque, na visão deles, ela muda lá, entre aspas, né? Então ele não podia ter nenhum envolvimento com ela, né? Não pode casar, não pode ter filhos, não pode trabalhar, não pode nada. Né? Acho que a super proteção, aquele negócio assim, o surdo, ele é surdo, mas então ele não vai poder fazer nada. Ele tem que ficar ali dentro da caixinha e nós vamos cuidar da vida dele, nós vamos tomar as decisões, e não é isso, né? A gente sabe que o surdo ele tem sua capacidade, como qualquer outra pessoa, a única limitação é só a audição, só isso. Mesmo assim, ele tem sua língua, ele se comunica, ele consegue fazer tudo, e a limitação é só a audição. Mas para isso a gente tem o quê? Vocês veem que lá no filme tem também os suportes técnicos, né? Na casa delas, tudo adaptado, tudo organizado. Vocês perceberam lá que na hora que ele chegou na casa dela, ele falou assim, mas por que um cômodo só, tudo assim meio aberto? Assim, ela falou que era para eles conseguirem ver melhor, para conseguir localizar as coisas melhor. Se vocês observarem também, a campainha da casa era com luz. Então foi tudo pensado. Então cada detalhezinho foi ali pensado. E aí, questão também do Amaral Guia, ela fala, mesmo com vontade de superação para se tornar atleta de ponta, foi rejeitada pelo técnico, diante de tanto esforço da personagem atleta sua irmã. Porque tinha outros técnicos, né? Só que aí ela teve que largar o trabalho para ela ir treinar com esse treinador, com esse técnico, só que ele se comunicava pouco com ela, e aí ele conseguiu fazer um trabalho ali com toda a equipe, né? De surdos ali. Mas eu não sei qual rejeição ele está comentando também, Leide. Eu não entendi, porque... Qual a rejeição no momento que o técnico fala que ela na hora que cortou ela, professora. Porque você vê, foram tantos... A própria irmã acompanhava ela, aquela bandeira meio que foi um código também de sinalização, né, para que ela pudesse saber o limite da chegada. Eu acho que toda a superação, não houve uma não aceitação, uma compreensão, né, dela ser surda, e teve um corte, né? Você vê que isso abalou ela, que é uma coisa que ela também já vem já há muito tempo. Eu achei uma rejeição ali também, né? Obrigada, Amaral. A rejeição que se dá naquele momento, Amaral, que ele pensa até em tirá-la da equipe, aquele momento não é nem devido à questão dela ser surda, porque você vê que a equipe é uma equipe de surdos. Todas as pessoas que estão lá são pessoas surdas, todos os concorrentes, todas as meninas, todo o pessoal da natação, eles são pessoas surdas. O treinador, ele tem sim uma certa dificuldade para se comunicar com elas, mas não foi devido a isso que ele fala, ou talvez ela vai ser cortada. Aquele momento que se fala de corte é devido à questão que a casa pegou fogo, lembra? Houve um acidente, e aí ela ingeriu muita fumaça. Aquilo prejudicou
o aparelho respiratório, que é todo ligado à questão, a uma necessidade que ela precisa da natação. Lembra que a gente comentou sobre isso? Aparelho respiratório, aparelho auditivo, eles são interligados, né? E no caso dela, a questão respiratória influencia e muito na questão da natação. Então foi por isso que ele falou sobre o corte. Ela estava perdendo a capacidade, não é a capacidade, mas ela estava perdendo o rendimento. E aí ela não pôde competir aquele momento. Aí no final do filme, que passa 4 anos, ela volta a competir e consegue o prêmio que ela tanto sonhava. Sim. Mas vocês perceberam uma coisa? Ô, Leide, só um minutinho. Rita pediu a palavra ali, mas desculpa. Rapidinho, mas tem um comentário aqui de Andressa também, que a Andressa vem e fala daquele momento em que ela está trabalhando ali, ela está como estátua, e aí ela resolveu colocar aqui um comentário da forma como ele tenta chamar a atenção dela, né? Que ele se aproveitou que ela estava ali como estátua, não podia se mexer, a não ser que alguém colocasse um dinheirinho ali, né? E aí ele foi se declarar para ela. Obrigada pelo lembrete, Andressa. Eu posso dar a palavra para a Rízia, Leide, ou você quer falar? Por favor, Rízia. Boa noite, gente. Ô Leide, que eu ia falar, só que aí o Amarailton entrou com a outra questão, quando você falou da acessibilidade na casa dela, que até a forma de receber as mensagens, ela tem tipo um fax, né? Que ela recebe tudo digitado ali, que ela consegue se comunicar através daquilo dali, de ler as mensagens, para poder ela conseguir receber essas informações. Eu achei legal. Outra questão também que a colega acabou de falar, e que o moço chegou e falou para ele que ela só ia fazer algum movimento para ele se ele colocasse uma moeda na hora da declaração. Eu achei legal também. É bacana. E aí tem outra parte também que ele pensa da surdez dela no momento que ela tá lá na piscina, que ele chega e fica atrás dela e ela tá deitada lá na beirada da piscina. Aí ele fala um montão de coisa. Aí a gente pensa, né? Ela olha para ele, aí ele vai fazer outros comentários, né? Fala, só que ele vai e muda o final, só que ela já sabia o que ele já tinha falado, né? Que uma surpresa no final do filme. Quem assistiu o filme todo sabe o que eu tô falando, essa surpresa no final do filme. Essa questão aí, Rízia, você viu que bacana quando ela recebeu a mensagem do pai dela, né? Ela lê essa mensagem, né? Funciona. E aí, questão também do celular também. E outra coisa, a comunicação dela com o namorado era feita toda através do MSN, né? Hoje já seria o WhatsApp, né? Trazendo para os dias de hoje. O MSN. Naquela época lá, o MSN deve estar quase voltando à tona, né? Lembrando que a gente dá um nome para isso tudo, né, gente? Quando a gente está falando dessas adaptações na casa, em aparelhos, nesses recursos adaptados para a questão da perda auditiva para as pessoas com deficiência, a gente vai relacionar isso com a cultura surda. Muito bom vocês terem lembrado. A cultura surda. Tem outra coisa ali também que eu percebi, Dan, aquelas plataformas que eles pulam para a piscina, elas têm uma espécie de vibra. Uhum. Aí você vê que na hora que eles vão pular, alguém aperta algum botãozinho, as coisinhas sabem o momento certinho de pular. Então, não deixa de ter o sonoro, né, Leite? Não deixa de ter o sonoro, mas elas têm acesso ali a essa informação na hora que dá o apito lá pela vibração. A adaptação. Então, é toda aquela parte cultural, a tecnologia voltada para a cultura surda. Então, isso aí é super importante e necessário dentro do filme, né? Ô, Leide, eu posso puxar uma coisinha aqui? Pode. Vamos ver se esse pessoal coloca para nós, vamos ver quem conseguiu prestar atenção nisso. A gente falou de alguns sinais lá no início, mas vamos trabalhar a questão do nome próprio, que se a gente jogar isso para a questão da cultura surda, nós vamos ter os sinais do nome próprio, né? O sinal pessoal. Que quem convive com pessoas surdas, quem está dentro da comunidade surda, tem um sinal pessoal. Eu queria ver quem é que está lembrando aí do sinal de Yang Yang. Quem lembra aí, gente? Quem lembra? Levante a mãozinha aí para nós. Vamos abrir a câmera aí. Simone, abre a câmera e coloca para nós. Quem lembra do sinal? Vou pegar os 3 principais. Vou pegar os personagens principais. Então, o sinal da Yang Yang, o sinal do Xianfu. Já estou aparecendo, Pro? Ajeitar os cabelos. E aí, Simone? Obrigada por ter aberto a câmera. Faz aí, Simone, da Yang Yang.
Valeu, né? Esse era o sinal pessoal dela, obrigada. Você lembra do shampoo? Qual era? Não, dele eu não estou me lembrando. Era assim, algo assim. Com o polegar, valeu. Isso mesmo, muito bem, Simone. E o da Xiaopeng? Não. Aqui. E aí a gente está aqui na sala, a gente vai lembrar ali do sinal de Leni, do sinal da Lady Anne, Raimires, aqui, né, Rai? Eu lembro, Rai. O sinal da Rai, o sinal da Claudineia, o sinal de Jackson. Acho que Léo também está aqui, que é o De Daniane. Léo tá aqui. Né? Sinal pessoal, que a gente vai lembrar que a pessoa surda não vai falar Raimires, não vai falar Bianca. Bianca, qual que é o seu? Aqui? Aí, o de Bianca, né? A pessoa surda não vai falar, ele tem um sinal referente ao nome daquela pessoa. Podem existir 10 Biancas, cada uma vai ter um sinal diferente. Se acontecer, como aconteceu, coisa rara, como o Leandro, que está aqui presente com a gente hoje, e Leni, que o sinal é igual, a gente faz alguma alteração. Então, quando os dois estão juntos, presentes, a gente coloca para Léo aqui e coloca para Leni aqui. Essa diferenciação. Fica um tiquinho. Vitória falou que tem uma dúvida. Qual, Vitória? Pode abrir, por favor? Léo tá rindo. Sim, Vitória, sobre o sinal pessoal. Eu ainda estou montando as coisas. Gente, voltando aqui enquanto a Vitória está escrevendo, quando a gente estava na faculdade, aconteceu uma coisa bacana, porque Leni nasceu de Montes Claros. Léo, do quase sul de Minas, né? E aí, os dois não se conheciam. Nós chegamos dentro da faculdade, fazia o sinal de um, aí os dois olhavam, e aí teve até aquela discussão, né, Leni, que queria mudar o seu sinal por causa do de Léo, e aí falou, não, como não vai ter aquele convívio junto, vou fazer só essa diferençazinha aqui dentro da sala de aula, né? E no momento que os dois estão juntos, fala, Leni, mostra que é mulher com sinal, e Léo, o homem com sinal. Até hoje nós estamos nessa luta, porque nós estamos fazendo mestrado junto, né? E lá no mestrado continua a bagunça. E ela apelou, veio aqui para o chat e colocou nasci primeiro. Na sequência ele veio também, ó. Já colocou aonde ele nasceu. Acho que, tipo assim, já não tô concordando. Mas aí Vitória terminou de colocar aqui. Que ela tá perguntando o seguinte, sobre o sinal pessoal, tem algum cadastro? Tipo, eu não posso criar um sinal que é igual de outra pessoa? Então, Vitória, cadastro, tipo como se fosse a certidão de nascimento, assim, não tem, a gente vai convencionando, né? Ó, tal pessoa, assim, o sinal dela e tal. Mas questão de criar sinal igual de outra pessoa, igual aconteceu com Léo e Leni. Os dois não se conheciam. Pode haver, é igual o nome das pessoas. Pode ter outras Leidianes aí espalhadas. Porém, se eu encontrar com outra Leidiane no evento, você tá nós duas aqui, aí você vai referir a mim, chama Leide, aí chama outra Leidiane, a gente faz uma diferençazinha, igual fez com o Léo e com o Leni. Mas pode acontecer sim de ter sinais iguais, igual os nomes, pode acontecer sim, né? Mas quando as duas pessoas estão ali dentro daquela mesma comunidade, ali naquele convívio ali diariamente, vamos supor, Léo tá aqui, já tem exemplo. Leni tá aqui em Montes Claros, a gente tá aquele convívio todo dia. Aí Léo chegou. Léo não tem sinal ainda, vamos supor que Léo ainda não tinha um sinal e tal. Não vai colocar o sinal dele ali igual de Leni, porque já sabe que tem ela, e cria um sinal diferente para ele. Mas como Léo já tem o sinal dele, os dois não se conheciam, e agora os dois estão participando ali daquela mesma comunidade, aí faz uma diferençazinha nos sinais dos dois. Mas quando já sabe ali que uma pessoa entrou ali para a comunidade, ela vai dar para ela esse sinal, ele já sabe, o sinal dela é igual de tal pessoa, não pode ser que o sinal vai ficar igual. Aí faz um sinal ali diferente, né? Lembrando que esse sinal ele é ligado à fisionomia da pessoa, algum hobby, alguma coisa assim da pessoa. Não é um sinal, vou te dar esse sinal porque você tem cara desse sinal, porque eu quero te dar porque eu quero. Não. Com o surdo, ele é uma pessoa totalmente visual, ele é o sinal também, ele precisa ser visual para acompanhar a descrição daquela pessoa.
tem a ver com uma característica da pessoa, necessariamente característica, não precisa ser uma característica física, né, Leide? Mas tem a ver com uma característica da pessoa. E foi interessante você falar dessa questão de Leni e Léo, porque Leni e Léo, por mais que eles vieram a se conhecer no Letras Libras lá com a gente, Léo é de uma outra região. Ele colocou ali, acho que Itapecerica, que ele colocou. Itapecerica. Pois é, ele não é de Montes Claros. Leni recebeu esse sinal na comunidade surda de Montes Claros. Se Léo estivesse lá, ele teria recebido um outro sinal, porque a Leni já coloca, eu sou a mais velha. Ela já é conhecida na comunidade surda. Então, eles não dariam esse sinal para Léo. Mas aconteceu da gente se encontrar no Letras Libras, de regiões diferentes, e coincidentemente, porque isso é raro, isso também não é comum de acontecer, os dois com o mesmo sinal. Mas seria a mesma coisa que Leide falou, eu encontrei 2 Leidianes num evento. Eu, Daniane, trabalhando com essa equipe toda, e Léo também faz parte da nossa equipe agora. A hora que eu vou falar de Leandro, aqui, Leandro Moraes, que está aqui com a gente, e eu vou falar de um outro Leandro, que eu também tenho como monitor, que também faz parte da nossa equipe, eu tenho que falar, eu mudo agora, eu falo Leandro, que é o Leandro, meu monitor, e Leandro Moraes, que é esse Leandro. Mas, às vezes, eu ainda faço uma coisa errada, tá? Para quem é do grupo de estudos aqui também, não sei se vocês perceberam que esses dias eu removi Hannah. Eu removi Hannah e tive que voltar com Hannah. Por quê? 2 Hannahs no meu telefone, uma Hannah da PROAF e a Hannah professora da UFSB lá no campus de Jorge Amado. Eu não tinha separado Hannah PROAF e Hannah Libras. Quando eu mandei a mensagem para a Hannah errada. Aí a Hannah, que não é do grupo, falou, não, eu não sou do grupo, não. Eu falei, como que você não é? Não, não sou, não. Falei, desculpa. Removi do grupo de estudos, achando que na hora que eu errei para mandar a mensagem, eu achei que eu também tivesse errado para inserir no grupo. Aí... Deletei, vocês viram que eu removi. A hora que eu percebi que no grupo eu tinha feito certo. Eu coloquei a Hannah certa no grupo. Aí eu tive que voltar, mas tive que ir lá me explicar para ela, senão ela ia falar, Daniela é doida. Falei, não, é por causa disso, mas agora os nomes já estão corretos. Já está lá, Hannah Libras e Hannah PROAF. Foi a distinção que usou lá. Mulher L, mulher sinal e homem sinal. Foi para dividir a mesma coisa. Isso é com uma diferença. Oi, Dani. Isso, Raimires não quis discutir, que foi, Rai? Entra e vem falar o que você percebeu, que eu sei que você percebeu. Chega para cá, Rai, que você tem muita coisa para falar. E quem sabe você já não queira falar, Rai, no momento que há no filme, em que, logo no início, ali que eles estão se conhecendo, os dois, a Yang e o Shankou lá, há um momento que ele, perguntando sobre a irmã dela, ele pergunta se a irmã faz... Porque a outra vai e comenta, minha irmã isso aqui e tal, ele pergunta se a irmã faz leitura labial. E há um mito sobre isso, né, Rai? De acharem que todas as pessoas surdas automaticamente fazem leitura labial, que tem que fazer. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Rai. Isso. A questão do nome pessoal, ele utilizou bem, né? Tanto naquela parte do restaurante lá, que ele ficou chateado quando o pessoal falou que ela era surda, né? Para que se ela... é muda, apesar de ser bonitinha, ele falou assim, não, ela tem nome, e o nome dela na língua de sinais é esse aqui, né? Ele até enfatizou. E para os pais também, quando apresentou ela, ele fez o sinal dela, mostrando a importância desse sinal pessoal. E nessa questão aí, que Dani acabou de comentar, foi logo no início do filme, não foi, Dani? Da questão de fazer leitura labial, né? Que as pessoas pensam nesse mito que todo surdo, ele faz leitura labial, né? E aí ele enfatiza que ela é deficiente auditiva. Então, será que surdo não faz, mas deficiente auditivo faz leitura labial? Eu trabalhei com deficiente auditivo e ela fazia leitura labial, mas será que todo deficiente auditivo ele faz leitura labial? O que vocês acham? Vamos deixar o pessoal se pronunciar aí no chat ou alguém levantar a mão, vai, sobre essa questão da leitura labial. E eu vou aproveitar, para discutir até essa questão do termo, né? Deficiência auditiva, pessoa com deficiência auditiva e pessoa surda. Vamos sempre lembrar que nós temos 2 visões. Nós temos uma visão clínica que vai dizer que toda pessoa que tem perda auditiva a partir de 41 decibéis, automaticamente já é considerada uma pessoa com deficiência.
tá? A visão médica, ela já aborda isso. Qualquer material que vocês utilizarem dessa visão vai nos dizer isso. Tanto que, se vocês, a maioria, dependendo do lugar que vocês pesquisarem no Google, vão dizer também surdez. O que é surdez? Aquele que não ouve nada. Não ouve nada é surdo, né? E a visão linguística antropológica vai jogar isso por terra, né? Porque é uma visão que já vai considerar a língua e a cultura do povo surdo, e aí já vai entender que eles falam sim, só que eles falam e ouvem de uma forma diferente. E aí a visão linguística que considera essa diferença cultural, essa diferença linguística, vai colocar que pessoa com deficiência auditiva é a pessoa que não se interage pelo visual. A lei deixa claro que a partir de 41 decibéis, a perda dos 2 ouvidos tem que ser comprovado por audiograma, é isso que a lei diz, né? E vai dizer que o surdo é aquela pessoa surda, é aquela pessoa que tem perda auditiva, nem se comenta qual é essa perda auditiva, porque se você olhar pela visão antropológica, ela vai nos dar até 5 níveis de surdez. Então, ela vai dizer que tem perda auditiva, mas necessita, é aquela pessoa que precisa se comunicar pelo visual. Há essa necessidade de se comunicar pelo visual e tem perda auditiva, essa pessoa é considerada uma pessoa surda. Isso pela visão linguística, tá? Eu gosto sempre de frisar isso, porque se você for conversar com um médico sobre questão de diferença de pessoa com deficiência auditiva, pessoa com surdez ou uma pessoa surda, eles não vão ver essa diferença. A gente tem que entender que essas duas visões, elas coexistem na sociedade. Então, geralmente, pessoas que estão ligadas à língua, elas aceitam essa visão que a maioria também da comunidade surda trabalha com ela, que é a visão linguística. Mas tudo pode mudar, né? Eu estava discutindo isso há pouco, e aí eu estava falando também o seguinte, eu não sei se... Claudineia, eu sei que sim, porque a gente já conversou até sobre isso. De uns 2 anos e meio, mais ou menos, 3 anos atrás, grupos de pessoas que são consideradas pessoas com deficiência, que são pessoas que têm perda auditiva e não precisam de língua de sinais, não precisam do visual para interagir em sociedade, eles estão ultimamente mudando seus termos. Então, a gente até usou hoje, e Neia também sabe, da Paula Pfeiffer, a gente acho que já comentou sobre a questão em si já, eu não lembro certo se o nome da Paula. Paula Pfeiffer é uma figurinha, né, do grupo de pessoas com deficiência, e que eles estão agora se citando como um grupo de pessoas surdas não sinalizadas. E aí o grupo da comunidade surda, eu não estou defendendo nenhum nem outro, tá? Porque eu não estou no meu lugar de fala, então eu não posso defender um ou outro, eu só estou expondo a situação, tá? Isso tem que ficar claro. E aí o grupo da comunidade surda está tendo meio que um embate, porque eles não estão aceitando essa questão. Porque eles colocam que pessoa surda, de acordo com a comunidade surda, a pessoa surda oralizada seria um exemplo que eu vou dar aqui de Claudineia, por exemplo. A língua dela é a língua de sinais. Ela utiliza a língua de sinais para se comunicar. Ela precisa da língua de sinais para se comunicar. Ela se comunica pelo visual. Mas ela é oralizada. Então, eles colocam essa diferença para uma outra pessoa que tem perda auditiva, mas que não precisa do visual para se comunicar, não utiliza a língua de sinais por não precisar do visual, e que aí eles colocam essa diferença entre um grupo e o outro, entendeu? Então, tá havendo essas discussões, mas até então o que a gente tem é grupo de pessoas com perda auditiva e há ali dentro desse grupo, de acordo com a visão linguística, uma diferença entre pessoas com deficiência auditiva e pessoas surdas, tá? Se vocês pegarem, eu gosto sempre de usar a questão legal, se vocês pegarem o decreto 5626, vocês vão ver que todo momento que ele comenta uma lei, algum direito, algum dever voltado para as pessoas surdas, ele fala, deixa bem claro lá, grupo de pessoas surdas, ele volta sempre em algum momento, nem que for em parágrafo único, ele coloca os mesmos direitos que foi para pessoas surdas também estão resguardados para as pessoas com deficiência auditiva. Então, a própria lei coloca essa diferença, tá? Não sou eu, Daniane, que coloco. Mas eu sempre gosto de dizer, nós temos as duas visões e nós temos que entender. Se você estiver conversando com uma pessoa da área médica, ela, né, geralmente, ela não vai concordar com uma visão linguística. E você tem que entender.
ponto. Tá? Só complementando, Dani, que também tem a questão clínica, né, como tu comentou aí, a questão médica, a antropológica, e tem a questão do respeito à comunidade surda, né, que tem surdos que não gostam de ser chamados de surdos e deficientes auditivos que não gostam de ser chamados de deficientes auditivos. E aí surge aquela dúvida, e agora eu vou chamar de quê? De surdo, de deficiente auditivo? Né? Então é a questão... Mas daí já não é mais essa questão de visão, Rai. Aí é questão de identidade surda. A questão da identidade surda. Como ele quer ser chamado? Aí a gente já parte para identidades surdas, lembra? A gente tem 5 identidades surdas, e dentre as identidades surdas, nós vamos ter, infelizmente, identidades voltadas para aquelas pessoas surdas que sofrem ainda com ouvintismo, né? E que não vão aceitar, a gente chama essa identidade até de identidade surda incompleta, que eles não vão se aceitar. Então, é caso de identidade aí agora. Isso. Então, voltando lá para a questão da leitura labial, né? O pessoal aqui respondeu, né? É todo deficiente auditivo que faz leitura labial, eu perguntei, né? Aí a Rony falou não, Milene falou não, Vitória falou, é óbvio que não. A gente viu até no filme, né? E aí o Joilson falou, eu acredito mais na expressão facial. E foi justamente isso que ela falou, né? Quando ele perguntou, a Xiaoping sabe fazer leitura labial? Né? A Xian falou, não, ela lê as expressões faciais. Né? Desde pequena, ela sabia ler as pessoas e sabia o que os adultos queriam antes que lhe pedisse. Então, ela observa a importância, né, de um dos parâmetros da Libra, né, dos 5 parâmetros, da expressão facial e a expressão corporal. Quem assistiu à palestra de Leide das expressões não manuais, né, que Leide explicou muito bem a respeito disso, que os surdos, às vezes, não precisam utilizar um sinal para entender o que está falando, né? Às vezes, por uma expressão, ele consegue entender o que estava falando, como foi o caso da irmã de Xian, né? Ela conseguia observar através das expressões corporais que o professor ali, ele fazia, né? Quando ele falou que não podia levantar muito o braço para nadar. Então, só de observar ali as expressões que ele estava fazendo, ela conseguia entender e passar isso para a colega surda que ela estava fazendo. Então, a resposta é não, gente. Como vocês falaram com aí afiados, não é todo surdo, né, ou deficiente auditivo que sabem fazer leitura labial. Isso é quando eles são incentivados a fazer essa leitura, né, e são acostumados a fazer isso desde pequeno. Mas, em sua grande maioria, não fazem a leitura labial. Muita gente pensa que fazer leitura labial ou é natural, tem gente que parece que acreditar que é natural, e não parece que muitas pessoas não param para analisar a dificuldade que é para se adquirir a leitura labial, né? E se tratando de pessoas surdas, as pessoas, vamos voltar para as identidades. Aquela pessoa que nasceu ouvinte, né? E que se transformou em uma pessoa surda por alguma causa de surdez que a gente sabe que é N, né? Essa pessoa ela tem mais facilidade para desenvolver uma leitura labial porque ela já falou. E mesmo assim, para ela não quer dizer que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é mais fácil, né? E as pessoas tendem a acreditar que toda pessoa que não ouve, toda pessoa surda, automaticamente tem que fazer leitura labial, né? Obrigada, Rai. Obrigada, Leide. Essa parte da leitura labial, ela é bem assim, né? Que todo mundo pensa, não, ele surda sabe fazer. Até que a gente estava em um lugar aí, mas é só eu falar que ela vai ver. Eu falei, não é só você falar que ela vai ver, não, porque ela não sabe fazer leitura labial, não, ela sabe Libras. Aí você tem que falar, mas aí você tem que explicar qual a diferença, que não é assim, que não é porque é surdo que é obrigado a saber fazer leitura labial. E aí você vai explicando todo aquele contexto, né? Gente, e aí vamos voltar aqui lá para frente, que Dilson até colocou ali, questão dos pais, a superproteção que aparece ali no filme, né? Que aí tá, na hora que ela chega também ali, que ele convida ela para ir lá na casa dele, o detalhe que o pai, que ele falou, né? Que Dilson, acha que todo baiano sabe fazer acarajé, né? Os pais dele prepararam aquele jantar. Vocês perceberam aquelas frutas? Como é que eles prepararam aquelas frutas para chamar a atenção? Aquela disposição daquela mesa ali, como é que foi arrumada? Como é que eles organizaram ali aqueles detalhes, a questão visual, que os pais, assim, eles tinham aquele cuidado assim, olha, meu filho
no início, né, não pode namorar aquela menina que era, eles chamavam, até então não era surda, aquela menina muda, que eles traziam ela como muda. E aí ele falou assim, não, mas eu gosto dela, eu quero namorar com ela. Eles, mas como é que você vai conversar com ela? Mãe, nós vamos conversar pela linguagem de sinais, nós conversamos de jeito, pela linguagem de sinais. Ele falou, aí a mãe dele falou assim, eu acho que eu vou precisar calar a boca um pouquinho e aprender, porque minha boca tá até cansando de tanto conversar. Então nós vamos aprender outra coisa, né? Então é uma coisa assim, bem bacana que acontece ali naquele filme, que eles, diante de uma pessoa que estava ali na frente deles, que era surda, se comunicava pela língua de sinais, aí a necessidade que eles viram de comunicar com aquela menina, qual que era a necessidade? Vou ter que aprender a língua dela para comunicar com ela. Né? Então, assim, das pessoas que eram ouvintes, perceber aquela necessidade de comunicação com as pessoas surdas. Então, assim, eles perceberam que eles não era o surdo se adaptar para o ouvinte, era o ouvinte se adaptar para receber o surdo naquele lugar, né? E eu achei isso uma coisa tão bacana, e na hora que ele chega lá no jantar, que ela chega com ele, que ela preocupada em pagar aquela dívida que ela fez, né? Que ele pagou as coisas, dívida de comida lá que eles tinham feito, né? E ela falou assim, não, eu vou pagar centavo por centavo, porque esse país não dá valor. Tipo assim, pelo fato dela ser surda, então ela não pode pagar isso, ela não pode fazer aquilo. Então, assim, ele queria assumir todas as rédeas daquela relação. E ela falou assim, não, você não dá valor nas coisas que eu faço? Meu dinheiro é suado, mas meu dinheiro tem valor. Eu vou te pagar centavo por centavo do que você fez. E aí ela junta o dinheirinho, faz os desenhos de toda a comida que ele dava para ela, né? Toda a comida que ele levava para ela. Ele faz todos esses desenhos e ela manda para ele esses desenhos. E os pais recebem isso, percebe ali a única coisa que é o fator de barreira, a questão dela não ouvir, mas não tem barreira mais para nada. Ela ótima desenhista, ela conseguia se expressar de forma muito bem e tranquila. E aí os pais perceberam isso. E aí os pais, no primeiro dia do encontro, eles usaram uma estratégia comunicacional. Não sei se vocês perceberam que era a questão da escrita. Eles começaram a escrever as coisas. Eles já deixaram tudo preparadinho, né? Fazendo a questão da escrita. Gilson, você quer entrar aí? Pode entrar, amor. Pode abrir. Ô, Leis, mas eu rachei o bico, que eles não paravam de falar, igual eu e a Daniane quando a gente conversa. E eles falavam só que na escrita, né? Depois, a surpresa. Aí eu vou deixar para você. Achei o máximo. Gente, foi muito perfeito. Por quê? Vocês lembram lá naquela cena da piscina, que eles vai por trás dela e fala algumas coisas com ela, faz uma declaração perfeita para ela. Chega no dia do jantar, os pais lá fazem uma pranchetinha e vai só levantando para ela ler, né? Aí ela lê tudo. E aí, num dado momento lá, ele fala assim com ela assim, mas alguma pergunta que ele fez, aí ela, sim, ela vai responder, você fala. Tipo assim, ninguém acreditava. Ela era ouvinte, mas por causa que ela tinha a irmã dela surda, ela se comunicava somente em libras com a irmã surda. As pessoas que estavam ali, como eles se conheceram naquele meio ali, que era só língua de sinais, que a comunicação era por língua de sinais, Young, não é, esqueci o nome do menininho. Ele começou a comunicar com ela, porque ele já havia feito um curso lá na escola e tal, né? E ele sabia um pouquinho, então começou a comunicar com ela, e nunca perguntou se era surdo de verdade ou não. Então, para ele não interessava se era ou não era. Ele queria conversar com ela. Então, ele foi, como se diz, ele foi na fonte, ele foi conversar com ela em língua de sinais. Ele se esforçou para estar com ela naquele momento, né? E o tempo todo ele foi desenrolando aquela coisa de comunicação em língua de sinais e rolou até o final do filme, quando acontece dele descobrir que ela não era surda. E ela explicou. Porque antes a irmã aprendeu a língua de sinais, por quê? Porque a irmã dela queria ouvir um som de determinado, acho que era da chuva, ela queria ouvir, saber como é que era o som. E ela ficava assim, até triste por não saber, não poder mostrar como é que era o som das coisas para a irmã dela. Então ela procurou aprender a língua, ela procurou conhecer da comunicação para ela poder falar tudo para a irmã dela que acontecia. E aí, ela começou a mostrar tudo para a irmã dela. Tudo em língua de sinais.
Isso aí é uma coisa muito bacana que aconteceu durante o filme, né? E aí ele descobre que ela não é surda, que ela era ouvinte, só que ele nunca tinha perguntado para ela se ela era surda, então ele conversava com ela o tempo todo em língua de sinais. E aí, surpresa para os pais, né? Que criou aquela super proteção. Ele falou que não precisava daquilo, porque a única barreira era aquilo, que às vezes ia conversar em língua de sinais, e no final, ela era ouvinte. Né? Uma coisa... O filme perfeito, aquele filme é lindo, ele é perfeito. E para quem ficar em dúvida quanto a essa questão, né, Neide, é só pegar lá o início de novo, gente. Volta lá no filme. Vocês vão ver a hora que ele chega vendendo a marmitinha, ela já está conversando com a irmã dela em língua de sinais. De novo, não esqueçam, não é Libras, viu? Tem hora que a gente gastar aí, sai o Libras da vida. Não é a Libras, lá é a língua de sinais tailandesa. Língua de sinais, viu, gente? Não é linguagem, não. Né? Lá eles falam linguagem, corrigir língua, né? Não, mas calma que a gente vai discutir isso ainda. Mas, voltando, então lá, a hora que ele chega vendendo a marmitinha, ela já está se comunicando com a irmã em língua de sinais. Então, automaticamente para ele, porque ele sabe que ali é um ambiente, um ginásio que está em treinamento, uma equipe de pessoas surdas, automaticamente ele acha que ela é surda. Como ele já chega sinalizando, que é o que ele fazia com as outras pessoas que estavam ali que ele vendia, ele já chegou sinalizando com ela também. Foi de cara um achando que o outro era uma pessoa surda. Tá? Sabe o que eu acho interessante, Dani? Porque pelo menos aqui na região onde eu moro, quando a gente vai se comunicar com o surdo, uma das primeiras coisas que ele pergunta é: você é surdo ou é ouvinte? E eles não perguntaram isso, né? Eu achei interessante. Aí ficou o filme todo enganando a gente também, né? Só vai talvez também, Rai, talvez porque eles não tenham se apresentado. Você percebeu que eles não se apresentam? Mesmo. Porque quando a gente se apresenta, a gente já fala: oi, meu nome é tal, meu sinal é tal. Eles não tiveram momento nem de apresentar sinal. Ela sai correndo disparada lá, daquele jeitinho lá, aquela corridinha vacaiada dela lá. E aí ele pergunta para a irmã: como é que é o nome dela? Quem é ela? É a irmã que vai falar. Né? Eles não se apresentaram, talvez por isso. Quanto à questão da língua, linguagem, né? A gente já discutiu, a gente já está para terminar, viu, gente? Nós já passamos uns 15 minutinhos aí. Língua, linguagem, nós já falamos sobre isso. Vamos pegar ali um rasgado, ali uma coisa bem surradinha para deixar. Linguagem, qualquer forma de comunicação, grava aí. Língua é uma forma de comunicação que tem lá suas especificidades, tem características gramaticais. Então, por que uma língua, por que Libras, por que a língua de sinais tailandesa é considerada língua? Porque elas têm características gramaticais, elas têm morfologia, têm sintaxe, pragmática, né? Por isso, são consideradas língua. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa, Rai. No filme, o tempo todinho é utilizado a palavra linguagem de sinais. Você não vê no filme usando língua de sinais. Outra coisa que você não percebe no filme é falando pessoa surda. Você vê falando pessoa com nem pessoa com deficiência auditiva. Lá tem deficiência auditiva e em alguns momentos ainda fala deficiente auditivo. Termos que, mesmo o deficiente auditivo já é um termo incorreto, que já legalmente já não se usa desde 2015, né? Seria pessoa com deficiência auditiva. E segundo, que por sinalizar, aquelas pessoas não são consideradas ali, de acordo com a visão linguística, como pessoas com deficiência auditiva. Seriam consideradas pessoas surdas. E isso não acontece no filme. Mas por quê, gente? Vamos lembrar, o filme é de 2009, foi feita a tradução. A pessoa que fez tradução provavelmente uma pessoa que não tem conhecimento na área da surdez. É por isso, né? Não consegue fazer, nem na hora da linguística, não consegue fazer essa diferença de língua, linguagem, não tem esse conhecimento, tá? É um erro de tradução, na verdade, né, Dani? Ô, Dani. Oi. E por não ter o conhecimento, talvez na hora de fazer a tradução, né, para a língua portuguesa, ele achou que não teria esse impacto pela língua ser uma forma de linguagem. Né? Então, lançou mão daquele conhecimento mais geralzão, né? Na hora de legendar, não pensando que poderia chamar atenção para esse lado, e, como você falou, pelo não conhecimento dessa questão legal, né? Dos termos, das questões legais. Não vou nem para a questão legal, eu falo quando eu entro na questão de deficiência auditiva, deficiente e auditivo, que são termos utilizados. Quanto à questão de língua e linguagem, não é nem questão legal, não. É questão linguística mesmo. É questão de conhecimento. É conhecimento mesmo, entendeu? Por mais que a língua está dentro do macro-linguagem, né? Que a língua também é uma forma de comunicação, como a gente tem a linguagem, né? Por isso que a gente fala linguagem macro,
mas a língua vai além. Eu acho que a pessoa que legendou levou para esse lado, né, mesmo, de não saber especificar e falar assim, vai o geral mesmo, que não vai estar completamente errado. É igual você pega um intérprete de linguística, que trabalha mais com linguística, né, um intérprete de sala de aula, e coloca ele para interpretar um concerto. Né? É isso. São questões, né, que sabe fazer uma parte, mas o todo não sai, infelizmente. Mas a gente, na hora da gente pesquisar, na hora da gente estudar, a gente tem que ter esse olhar, sabe? A gente tem que se questionar. A gente não, principalmente enquanto profissional, né? Exato. A gente não pode aceitar tudo. Não pode. Não podemos ser intuitivos, temos que ser profissionais, temos que ser estudiosos linguísticos, né? Porque é isso que vai nos validar como profissional, como conhecedor da língua, né? Usuário da língua, como linguista, tudo isso. E eu não vou nem pegar o intuitivo, não, porque o intuitivo ele não é científico, né? Uma coisa intuitiva, você vai ali do nada. Eu falo em questão, Bia, porque às vezes, mesmo pesquisando, se você não tomar cuidado com sites que você pesquisa, com lugares que você pesquisa, tem informações incorretas lá. Eu costumo falar que a troca de conhecimento entre pessoas na comunidade é muito mais benéfica do que a troca de conhecimento de papel. Porque no papel você encontra muito equívocos, muito erros, né? Principalmente se for pesquisas antigas. Mas quando você busca esse conhecimento na comunidade, você consegue ter um conhecimento mais assertivo com relação à comunidade surda. Um conjunto, você acha erro? É um conjunto, porque você acha erro em produções que estão postadas lá para público, para qualquer um poder ler, e você acha em correções em utentes. Quantas pessoas você não acha que sabem até sinalizar, sabem usar a língua, mas não tem conhecimento sobre? Prático. Entendeu? Então, é um conjunto, sabe? É um conjunto. A gente tem que ter esse conhecimento científico e a gente tem que ter esse conhecimento linguístico, né? Como um todo aí também. É juntar isso tudo. Né? E esses momentos que a gente tem, como agora, são riquíssimos por isso. A gente consegue fazer essas trocas, né? A gente consegue cada vez aprender mais, né? E isso que é interessante, trocas de conhecimento, né? Gente, eu espero que todos tenham gostado. A gente vai encerrar por aqui esse Cinema Comentado, lembrando que no dia 10 de junho a gente vai comentar sobre Os Filhos do Silêncio, outro filme, né? Com a professora Joeli. Então já vem mais um filme por aí, mais uma sessão de Cinema Comentado, vai ser o terceiro. E no dia 25 agora, a gente tem o primeiro encontro do grupo de estudos em língua brasileira de sinais, o GELES, tá? Todos também estão convidados a participar, tá bom? Para quem queira enriquecer seus conhecimentos, para quem não tem conhecimento sobre e quer adquirir, vai ser um lugar muito bom, porque grupos de estudos a gente vai ter leituras para poder fazer antes dos encontros, e vem especialistas, gente carimbada aí para a gente poder estar discutindo. A equipe já é muito boa, porque a equipe já é formada de especialistas na área. E quem a gente traz para estar perto da gente também são outras pessoas com conhecimento também muito rico. As trocas são muito boas, tá? Quem queira discutir, aprender sobre Libras, chega com a gente. Leide, obrigada. Obrigada, Bianca, Leni. Eu quero avisar o pessoal que já está disponível aí no chat o link da lista de presença, tá? Alguns comentaram ali comigo, não está abrindo, mas eu voltei lá, realmente a pessoa esqueceu de liberar ali, mas já liberei, já coloquei o aviso ali no chat, já está tudo certinho, tá bom? Não esqueçam de preencher. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. É sempre um grande prazer a gente contar com vocês em todos os eventos que a gente faz. Hoje, no Cinema Comentado Surdez em Foco, né? Foi o filme Hear Me. Quem não assistiu ainda dá para assistir. Com as discussões que a gente fez, ainda consegue perceber essas discussões dentro do filme, é muito bacana, tá? Obrigada por vocês estarem com a gente. Meu muito obrigada a todos.
Eu quero agradecer especialmente as palestrantes Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, a Raimires Costa Rocha, e as intérpretes de Libras Língua Portuguesa, a Leni Aparecida Rabelo da Silva Mendes, e a Bianca Lorena Rodrigues Costa. Eu já tinha citado seu nome no início, viu, Bia? Mas cito aqui agora de novo. E eu quero agradecer também os monitores, tá, gente? A gente tem a monitora que não está aqui presente, mas a Luzinete Maria Dantas. Ela é uma aluna com deficiência visual da instituição e ela é nossa monitora inclusiva. Todos os cards que a gente faz, que tem audiodescrição, porque a gente procura fazer um material que seja acessível, né? Todas as audiodescrições passam por Luzinete. Para a Dilza, tá? Dilza Maria Santos Carreira, que está aqui também presente. Dilza é responsável pela parte de divulgação dos nossos eventos, divulgação no blog de Libras, nas redes sociais. Agradecer também o João Vitor Nascimento de Santana, que é outro monitor que está aqui presente. João é o responsável pela questão dos vídeos, das gravações, das edições. Obrigada, João. Muito obrigada a todos vocês, os presentes que estão aqui também, porque vocês que fazem as discussões acontecerem, essa parceria sempre é muito bacana. Gratidão, tá? Obrigada pelas contribuições, por estarem prestigiando e enriquecendo o evento da gente, tá bom? Eu agradeço de coração a todos, meu muito obrigada. Até então, dia 10 de junho, com o próximo Cinema Comentado, ou para quem quiser, no dia 25, com o primeiro encontro do grupo de estudos. Rízia levantou a mão, pode falar, Rízia. A pergunta você acabou de responder. Quando que teremos o próximo? A pessoa fala demais, né, Rízia? Mas no dia 10 de junho, Rízia, a gente tem o próximo Cinema Comentado. São 10, lembra? Então, o terceiro, dia 10 de junho, que vai ser com o filme Filhos do Silêncio. A partir de segunda-feira, a gente já começa a divulgar, tá bom? E vocês já podem fazer as inscrições. E no dia 25 agora também tem um encontro, Rízia, o encontro do grupo de estudos. Também está muito bacana. Para quem queira ter um conhecimento bacana sobre língua de sinais, a gente começa do zero sobre Libras, sabe? Vem agora o professor Charley falar sobre aquisição da linguagem por pessoas surdas. E já vou dar um spoiler. Em junho virá a professora Sandra Nascimento, da UNB, né? Sandra Nascimento também é outra figurinha aí na área de educação de surdos, principalmente de português para surdo, tá? Já confirmou comigo, card já vai começar a rodar, a divulgar aí a partir da semana que vem, tá? Sandra Patrícia também trabalhou com o MEC. O material que a gente tem disponível do MEC do ano passado para o trabalho com português para surdos, ela é uma das pessoas que esteve presente na construção. Tá bom, já falei demais. Obrigada, gente. Leide, quer se despedir do pessoal? Raimires? Esse do dia 25 já tem um horário? Sim, vai ser às 19 horas, dia 25, viu? 19? 19 horas. Ah, que pena, eu tenho aula. Se agenda, Rízia, se agenda. Gente, lembrando que todos os meses tem evento, todos os meses tem um cinema comentado, tem esse encontro de cinema comentado, todos os meses tem o encontro do grupo de estudos, sempre trazendo uma pessoa aí de renome na área para falar. Lembrando também que o material para estudo, para quem está no grupo, tá já no e-mail, né, Tânia? E outra coisa, Marlúcia, ela havia falado que não tinha encontrado o filme dublado. O filme ele não é dublado, não, ele é legendado, viu, Marlúcia? Ele é todo legendado, porque a maioria do filme é todo em língua de sinais, poucas as partes que tem fala. E essas partes que tem, sim, Dani. Leite, tem uma outra questão de não ser dublado. Tem uma outra questão de eu escolher justamente os não dublados, tá? Eu pensei esses dias, talvez a gente comece a colocar 2 links, um link dublado e outro não, talvez. A gente não coloca dublado porque, vamos lembrar, nós temos pessoas surdas no nosso grupo, sim. Pessoas surdas que virão assistir. Então, a questão do áudio, a gente não foca nele, a gente foca na legenda. Isso. E aí, ele também é um filme que ele é todo em língua de sinais, ele não tem parte de fala, né? Então, ele é todo em língua de sinais. Outra coisa, sempre quando vocês recebem o e-mail do SIGA, lá também tem um link do filme, viu? Vocês já podem também acessar por lá. E aí, a partir de segunda-feira, já começa as inscrições para o próximo mês, já vai com o link, vai receber o e-mail do SIGA, assim que vocês fazerem a inscrição,
E aí já vai também um link do filme para vocês assistirem. E é importante que vocês assistam esses filmes antes para a gente vir trazer uma discussão bem rica, né, gente? Não adianta a gente ficar aqui falando, sendo que não está tendo essa contrapartida. É bom que vocês participem, porque a gente faz discussão. Esse cinema comentado é uma discussão, né? Vai todo mundo participando junto, é um momento de interação, um momento de aprendizado, um momento de dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, traga ali, e a gente consegue trabalhar, né? Bacana. Agradecer a todo mundo que esteve aí presente, as pessoas disponibilizadas esse tempo para estar aí. Agradeço a todos. Dani, muito obrigada pelo suporte e apoio de sempre. Raimires, nem o que falar, né? Só te agradecer mesmo. Deus te abençoe muito. Leni, Bianca, e também pelo apoio. Jackson, muito obrigada. A todos aí presentes, agradeço a cada um. Falar o nome, ficar falando o nome a noite inteira, né? Então, agradecer todos aí presentes. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Lembrando que dia 25 tem o encontro do grupo de estudos e dia 10 do próximo mês tem o terceiro encontro do cinema comentado, né? Cada mês teremos um. E aí contamos com vocês e a participação de todos vocês. Obrigada, Leide. Raíssa, quer se despedir do pessoal? Só agradecer mesmo, né? Finalizar a noite, senão a gente não vai dormir. E já deixa marcado aí no calendário de vocês o dia 25, para a gente se encontrar de novo aqui para ter outra noite maravilhosa como essa, né? No mais é isso, pessoal. Obrigada, gente.